Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura na área. Bora lá falar sobre como estudar para redação. Afinal, 30% da sua nota final depende do seu texto. Então, ó, pegue seu cafezinho, pegue sua aguinha e depois da vinheta você vai saber tintim por tintim o que fazer para gabaritar a prova. E antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e o principal, curta esse vídeo para que a gente possa cada vez mais ajudar você a aumentar o desempenho em redação. Sobre o que a gente vai falar então hoje, anote aí no teu caderninho. Primeiro, o que é essa dissertação cobrada nos vestibulares? E sobre a dissertação, eu quero falar de estrutura e quero falar de título. Além disso, a gente vai abordar um ponto muito importante. O tempo que você demora para escrever a sua redação. Daqui a pouquinho eu volto nisso. E um último aspecto, quais são os vestibulares que cobram a dissertação argumentativa? Bora lá então para o primeiro aspecto. Qual é a estrutura da dissertação argumentativa? Eu sei que parece até um pouquinho batido, mas alguns aspectos são fundamentais para que você entenda como elaborar a sua redação. Gente, lembrando, tudo que eu tô falando aqui tem que ser colocado em prática. Eu sempre digo, ninguém aprende a nadar sem nadar e nem andar de bicicleta sem andar de bicicleta. É óbvio, mas a maioria das pessoas pensa, eu vou estudar a redação e não vou escrever. Cara, não existe, você precisa escrever, tá? Então eu tô te trazendo o conceito, mas de fato você precisa começar a praticar. Estrutura da dissertação. Primeiro, título. Você precisa saber se a universidade para qual você vai fazer a prova cobra título ou não. Quer um exemplo? O Enem é opcional. Se você quiser colocar título, você pode. Se você não quiser, você não precisa. Cris, descobri o mundo! Eu sempre coloquei título na minha redação. O Lucas... Você tá assim, ó. Eu ficava criando um título mó podre, eu falava, nossa, que título ridículo, se eu soubesse eu não ficava perdendo tempo. Eu falando aqui, o senhor Lucas disse, Cris, eu era o criativo do título, não, jamais. Então pessoal, sim, o título é opcional. E aí algo muito que parece também bem ridículo, mas pense sobre isso. Você tem 30 linhas, decidiu colocar título, você tem 29 linhas pro restante da redação. E outra, no Enem, a titulação ela articula com o seu texto, ok? Então é muito importante saber para qual universidade, para qual vestibular você está escrevendo a sua redação. Segundo aspecto, estruturação. Galera, para falar de estrutura, eu quero chamar a atenção para dois pontos. Primeiro ponto, faça uma divisão harmônica de parágrafos. Não existe você fazer um parágrafo com 2 linhas, um parágrafo com 12 linhas, um parágrafo com mais uma linha. Cara, para! Colocou lá 2 linhas, 7 linhas e 8. Olha aqui, ó. Tchauzinho pra sua vaga, amiguinho. Não vai rolar. Porque a estruturação, ela precisa estar harmônica. Média de linhas por parágrafo, de 5 a 8. Cris, me ajuda, eu não sei decidir, 5 ou 8. Depende. Quantos parágrafos você vai trabalhar? Trabalhe sempre com 4 ou 5. 3 de argumentação ou 2 de argumentação, ok? Então pense na estrutura do seu texto. Qual estrutura você quer trabalhar? Trabalhou com uma estrutura com 4 parágrafos ou 5, uma média de 5 a 8 linhas por parágrafo. Falei de titulação, falei de divisão de linhas, divisão de parágrafo. Outro aspecto extremamente importante que a grande maioria não considera. Você acha que você vai fazer letrinha de médico e entrar na universidade, né? 2 mais 2. 3. Acertou. Cara, a sua letra, ela precisa ser legível. Inclusive, para quem presta Unesp, no edital da Unesp está. A tua caligrafia, ela é avaliada. Se não estiver legível, olha lá quem vem. Tchauzinho, filho. Você não vai entrar. Por quê? Como o cara vai corrigir se ele não tá conseguindo entender a tua letra? Então, tome cuidado. Eu não estou dizendo para você escrever aquelas letras rebuscadas de convite de casamento. Não é isso. Mas precisa estar legível. Mandou aquele garrancho do tipo, peraí, eu mando assim mesmo. Já é, você não vai entrar, tá ok? Então, caligrafia com relação à estruturação e, consequentemente, a titulação. Dissertação argumentativa, linguagem objetiva. Nada de ficar ali na filosofia, tipo, eu vou ficar aqui viajando. Você
pode trazer uma citação, mas não se amplie, não fique rodando em cima disso, tá? Seja o mais objetivo possível. Bora lá então falar agora de uma segunda dica que eu digo pra você. É a tua vida. Então assista agora o que eu vou falar. Bem louco. Tempo de escrita. Olha lá, o aluno chega pra mim e fala assim: Cris, tô tão feliz, tirei 10 na redação. pô, legal. Fez a redação pra entregar na escola e tal. É, fiz pra entregar na escola, tirei 10. Quanto tempo você levou pra fazer a redação? Ah, o domingo inteiro à tarde. Cara, você levou o domingo inteiro à tarde? Domingo inteiro à tarde é o tempo que você tem pra fazer a prova inteira. Seja do Enem, seja da Unesp, enfim, seja do vestibular que for. O que eu sempre digo, redação que demora muito pra ser feita não é estratégia de prova. Então o que você vai começar a fazer a partir de agora, desse momento? Pegou um lápis na sua mão, você vai fazer a partir de agora. Você vai se lembrar de mim. Você vai cronometrar o tempo de fazer uma redação. E ó, presta atenção aqui em mim, hein? Fazer redação é sentar, ligar o cronômetro e a hora que você termina de passar limpo, você para esse cronômetro. Por quê? O que muito aluno faz, que eu sei, conheço vocês? Começa a fazer a redação, aí a mãe fala: ó filho, compra um pão pra mim. Você para o cronômetro, levanta pra comprar o pão e volta. Cara, não existe isso. Fragmentar redação nesse processo de estudo, ou seja, como você tá estudando, é péssimo. Não há essa possibilidade. O que você faz nesse processo de estudar para redação? Organize a sua semana para que você tenha ali em torno de 1h30, 2 horas. Às vezes você tá num momento ainda iniciante, 2h30, mas você não vai levantar o seu bumbumzinho da cadeira. Nossa, falei bumbumzinho, é ruim? Larga, pode deixar, vamos ver o que vai virar, né? Você vai fazer direto essa redação para saber quanto tempo você está gastando na leitura da coletânea, quanto tempo você gasta para projeto, rascunho e passar a limpo. Então, cronometre. Eu vou te dar uma possibilidade de pensar em tempo de escrita. Em Enem, especificamente eu vou falar do Enem, não vou falar de outras universidades. O Enem, ele tem 90 questões para que sejam feitas, mais a redação. Qual que é um prazo aceitável para que você termine a redação? Em torno de 60 a 90 minutos. Uma hora pra fazer a redação? Redação é técnica, redação é prática. Se você acha que vai sentar, vai te dar um clique, a redação vai sair filinha e filinha, não vai. Ou seja, você precisa treinar. E treino envolve prática. Praticando, você vai saber quanto tempo está demorando. Como eu disse, pro Enem, em torno de 60 a 90 minutos, em torno de 1 hora a 1h30. Só um parênteses rapidão aqui, ó, preste atenção. Se você começar a alinhar o tempo de escrita, veja em qual momento você está gastando mais tempo. Será que eu gasto mais tempo para escrever o projeto de texto, para ler a coletânea? Inclusive, vou até deixar a dica aqui. Comenta aqui embaixo, qual que é o momento da sua redação que você demora mais para escrever? É na hora de fazer a leitura de coletânea? É na hora de falar, puxa, e agora? O que eu vou escrever? Qual que é o meu posicionamento? É na hora de montar o projeto de texto? Então, pense um pouquinho como é a sua produção escrita, ok? E cronometre. Não adianta querer ir para uma prova de vestibular extremamente concorrida se você não tiver estratégia. Você vai ficar lá fazendo prova e chegar no final não vai chegar a lugar nenhum. Agora, a última dica desse vídeo na nossa playlist, como estudar para redação. Entenda qual gênero textual é cobrado no seu vestibular. Especificamente hoje, a gente está falando da dissertação argumentativa, mas existem outros gêneros que na sequência dessa playlist você pode saber quais são. A dissertação argumentativa, ela é cobrada na maioria dos vestibulares, sejam esses vestibulares de universidades públicas ou universidades privadas. E só uma curiosidade aqui, até para que você saiba, a redação, ela é obrigatória por lei para que esteja inserida dentro do vestibular. O que significa isso? Existem vestibulares, por exemplo, que não cobram matemática, mas obrigatoriamente a redação, ela é cobrada. Não deixe para o terceiro ano ou só para o cursinho treinar a escrita. Faça isso ao longo da sua vida escolar. Você conseguindo ter esse hábito, consequentemente, a hora que chegar no momento do vestibular, não vai ser algo tão dolorido para você, ok? Então, quando a gente está falando de vestibular, a gente está falando que a grande maioria cobra a dissertação argumentativa. Por exemplo, a USP, a Unesp, a PUC, Mackenzie, todas essas universidades têm um enfoque na dissertação argumentativa, ok? Mas antes de mais nada, leia e
edital. Ai, Cris, mas edital é muito chato, aquelas letrinhas. Se você vai entrar para um jogo, você tem que saber quais são as regras. No vestibular, como que você sabe quais são as regras? Lendo o edital, lendo o manual do candidato. Isso significa o quê? Você vai saber qual é a grade de correção e, principal, qual é o gênero textual a ser cobrado. Ah, e lembrando... Cris, eu presto 5 vestibulares, todos os 5 cobram dissertação argumentativa, então a grade é a mesma? De forma alguma. O Enem possui uma grade de correção, a FUVEST possui outra grade de correção e a Unesp possui outra grade de correção. Como eu já falei em alguns vídeos, por exemplo, o Enem, ele considera o seu parágrafo de conclusão praticamente a sua vida, porque ele vale 20% da nota final. Isso já não acontece nas universidades estaduais. Faz parte de um critério de correção, mas não de uma grade específica, tá? Ou seja, a competência 5 do Enem. Então, galera, fiquem muito atento ao gênero cobrado no vestibular. Especificamente, treine bastante a dissertação argumentativa. É ela que predomina em todos os processos seletivos dos vestibulares. Hell yeah! Hell yeah! You're doing it good, buddy! Great job! E se você acha que a dissertação é algo muito complexo, calma, eu vou te ajudar. Aqui embaixo tem um link que a gente montou exclusivamente para você, com uma videoaula bem curtinha e bem rápida para você entender o que é uma redação nota 1000. Ou seja, você não vai só ter acesso à redação, mas o principal, os nossos professores comentando por que aquela redação é uma redação nota 1000. Porque o cara gabaritou a grade do Enem. Afinal, redação é técnica e prática. Ou seja, qualquer um pode conseguir conquistar a nota máxima, ok? Galerinha do meu coração, chegamos ao final de mais um vídeo. E o que você vai fazer para ver se a japonesa feliz? Você vai se inscrever nesse canal, ativar o sininho e com certeza dar um like nesse vídeo. Afinal, aqui na Pontui, a gente faz tudo para que a prática da sua redação seja cada vez melhor. Até o próximo vídeo, pessoal!